Sexta-feira, Gustavo. Dica Netflix no ar, Gustavo. E hoje a gente tem aqui o quê? 4 filmes maravilhosos pra indicar aqui pra vocês, né? Que a gente assistiu recentemente. Então é aquilo, já vai deixando seu like transulo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é sexta-feira, dia de quê? Maldade. E o primeiro filme que a gente tem aqui da lista pra indicar pra vocês é o filme Randia, ou Randia, né? Que tem lá na Netflix. A gente não sabe exatamente a pronúncia porque ele é escandinavo, mas ele é conhecido como The Giant também. Não é O mesmo? Gigante. Ou O Gigante. Mas é Randia. Bom, ele não é um filme tão complexo assim, não. Você sente um afeto por ele, sabe? E é o seguinte, o nome já diz, né? Como a gente disse aqui, O Gigante. Conta a história de um cara que ele tinha uma altura muito maior do que o normal, né? Ele era gigante, ele era chamado de gigante. E ele vivia ali com o irmão dele, com a família dele. Ele, na verdade, ele não era gigante até uma determinada idade. Ele não é um bebê gigante, não? Não era um bebê gigante, não. Ele começou a crescer mais depois de um tempo, né? Tipo o Rodrigo, nosso amigo, que dorme na balada em pé. E, na verdade, o enredo traz o seguinte, né? O irmão desse gigante, ele viaja, né? Ele sai de casa, deixa o irmão dele pra trás, a família pra trás, né? Pra fazer outras coisas da vida. Depois de um tempo, ele volta pra casa, retorna pro lar, Gustavo. E ele, do nada, percebe o irmão dele gigante, com 2 metros e mais de 2,30 metros. Caraca. É muito grande. Então ele sente aquele baque de início, né? Nossa, meu irmão, que era meu melhor amigo, agora tá totalmente diferente, né? Agora ele me bate. Então, como é que ele lida com essa situação, né? Não que ele tenha que lidar com isso tudo, porque quem sofre de preconceito, essas coisas todas, é o irmão. Mas ele pensa, e agora? O que eu faço, né? E ele resolve sair com o irmão, né? Pra fazer apresentações do próprio irmão e ganhar dinheiro com isso, lucrar com essa história toda, né? 1900 de preto e branco? 1900 preto, nem preto nem branco. E lógico, a gente vê toda a adaptação desse menino, né, desse rapaz aí com o mundo, muito preconceito. Hoje já existe muito preconceito, imagina na época, né, cara? Com um cara totalmente diferente, ele era considerado uma aberração, ele era todo diferente mesmo, estranho, assim, aos olhos das pessoas. Então o filme lida com essa situação e com a relação dele com o irmão, né, já que o irmão queria se aproveitar dele, ganhando esse dinheiro. Então é aquela pegada, né, que existia um tempo atrás, em relação ao Circo dos Horrores, né, aquela influência toda que o circo tinha para com a população, Gustavo, né? Mas o filme, ele é muito interessante porque ele mostra essa relação desse gigante com o irmão, né? Tudo que eles sentem em determinados momentos, né, de escolha da vida deles. Esse gigante, né, esse menino, ele ficava esperando o irmão dele, que tinha ido embora, né? Ele tava esperando o irmão dele voltar porque ele era muito amigo dele. Imagina, depois de tudo isso, o seu irmão te leva, sabe, para outro lugar, para outro país. Eles vão até pra Espanha, né, pra Bilbao, para ele vender o que seria a aberração do irmão, sabe? Então, assim, ele é um filme delicado, é um filme que ele é interessante de assistir, até por causa dessa curiosidade, né, do gigantismo que eles dizem até no filme, né, que existia essa palavra, né, eles falavam muito na época. Vale muito a pena você assistir. Ele não tem tanto tempo assim, tem menos de 2 horas, né? Você não vai perder seu tempo aí. Você, às vezes as pessoas acham que perdem tempo, né, assistindo algum filme da Netflix. A próxima dica é um filme de terror. Por quê? Porque é do Stephen King, então naturalmente vai ser um filme de terror. E é bom também. Eu gosto de todos os filmes, eu acho, do Stephen King, sabia? Todos? Todas as adaptações. Baseados nas obras dele, né? Eu falei o nome? 1922? Falei? Não lembro. Falei? Falou. 1922. No ano, acho que foi 2017, o ano que mais teve adaptações do Stephen King, sabia? Sim, tiveram várias. It, O Nevoeiro. E essa é uma história que ela é um pouco misteriosa, ela tem alguns artifícios de mistério, apesar de ser uma coisa que não existe um plot twist, não é uma coisa que você tem que desvendar. Mas o clima do filme ele é misterioso, ele tem um ar investigativo misterioso. Apesar de ser uma coisa bem clara que acontece, que é o seguinte, Thomas Jane é um fazendeiro, e ele é o dono dessa fazenda, tem ele, a esposa e o filho, e eles estão passando por problemas financeiros ali, que tá realmente martelando ele. Então, ele resolve matar a esposa. Ele faz esse plano de matar a esposa, e ele tem que convencer o filho a ajudar. Então a bizarrice já começa por aí. Stephen King tem uma mente, às vezes, muito, né? Às vezes? Então é um terror com elemento de suspense, porque tem um lance ali pós-morte dela também, que uma assombração que rola, fazendo referência à culpa, porque o filho ele é convencido a fazer isso, porque o pai, Thomas Jane, é muito mais frio, né? Sim. Ele é o cara que tem a ideia, então ele é muito mais calculista, já o filho, imagina, o filho tem que matar a mãe, né? Então tem lá seus sustos, é um filme que ele é bem objetivo, ele não enrola, como eu falei, tem um clima todo ali de mistério, e é isso, é um passatempo divertido. Sua família? Não, família não. Ah, sua família? Se você Vê tiver uma você, família... sua mãe e seu irmão. Então, aí pode. Porque é tudo maior de idade, né? Os próprios momentos que tem uma tendência à violência não são tão violentos. Ele não tenta chocar de maneira violenta, assim, com sangue, essas coisas assim. Então é um filme muito intrigante pelo enredo dele, sabe? Grandes olhos, você regalou o olho?
Faz piadinha que eu ia fazer. Grandes Olhos, Gustavo, ou Big Eyes, olha só. Que é um filmão, tem lá na Netflix também, não é original não, né? Um filme que a gente já falou dele aqui no canal, inclusive. Um filmão, um filmaraço, que tem Amy Adams no elenco, tem Christoph Waltz no elenco também. É dirigido pelo Tim Burton. Exatamente. Não, então tem aquela pegada Tim Burton, não tanto. Não assim, tanto, né? realmente. Eu acho que o filme mais diferente dele é assim, eu não vi Dumbo ainda, mas é um filme mais pé no chão em relação a toda aquela sombriedade que tem os filmes do Tim Burton. Né? Sim. E o filme é baseado em fatos, né? Ali na década de 50, onde a gente tinha a grande Margaret Kane, né? Que é uma pintora da época que fez muito sucesso pelos quadros que ela fazia, né? Os quadros tinham uma característica muito própria, que era o quê? Olhos grandes. Sim, que é o que dá o nome ao filme, inclusive, né? Ela não sabe muito como lidar na parte comercial da arte dela, né? Aí ela conhece o Christoph Waltz, que é um cara que se apaixona pela arte dela e também por ela. Só que isso tudo é aos poucos, na verdade, né? Ele conhece a arte dela, vê uma coisa diferente ali, na verdade, né? Não, ele não gosta de início. Na verdade, as pessoas, elas se chocam um pouco com a arte, porque ela é bem diferente, né? Principalmente pra época. Hoje em dia, né? A gente tem Romeros Britos da vida, então o que é diferente? Mas aí ele vê que as pessoas começam a querer comprar dessa arte, por ser diferente, né? Então ele vê esse lado rentável, o mercado que existe, né, para esse tipo de arte, e começa a vender. Só que na época, né, era uma época muito mais difícil que hoje em dia, sendo que hoje em dia ainda é difícil, mas ela como mulher, ela era complicado dela conseguir vender as coisas. Então ele assinava a arte por ela, né? Ela concordava, sabe? Ela concordava. Porque ela não sentia ainda a malícia, né? Exatamente. Mas eu interpreto que nem ele tinha malícia no começo, mas ele, o poder, aquela questão da corrupção do poder, né? Sim, parece. O filme mostra muito isso, né? A transição dele, a corrupção dele. Porque eu acredito que ele tenha tido boas intenções, só que ele acabou subindo na cabeça, né? Exatamente, ele viu o dinheiro, viu os números ali. E ela começando a sentir também, perdendo a credibilidade dela, que ela fazia tudo aquilo e ninguém sabia que era dela, né? Exatamente. É como se fosse a arte dele. E eles têm uma briga, né, que não é nem de ego, porque ela não tem nenhum ego, ela só queria que as pessoas reconhecessem o trabalho dela como dela. Apenas, né? Só que ele sempre falava, retrucava, né? Não, mas as pessoas estão comprando, olha só o dinheiro vindo aqui, a gente tem essa situação financeira agora por causa disso tudo. Se eu não assinasse os quadros, você não iria vender. Mas ela fica falando, não, mas não importa, eu quero que, né, as pessoas me reconheçam os quadros como meus, porque sou eu que faço. Então tem todo esse lance aí da voz da mulher na época, né? Então o filme trabalha muito bem isso e mostra como era, na verdade, né, a realidade. Tem também toda a questão judicial envolvendo, né, essa briga aí pelas partes, essa situação toda, na verdade. E cresceu o olho, né, pra arte dela. O olho grande, né? Literalmente. É um grande filme, né? Um filme de 2014, Gustavo. É meio recente até, né? Que fez bastante sucesso na época, foi cotado pra Oscar e tudo, enfim. Tem um diretor renomado, então acho que se você ainda não assistiu esse filme, vale muito a pena você conferir. Tem lá na Netflix, você não vai perder seu tempo. Próxima dica é um terrorzinho também, mais ainda puxado pro suspense do que o 1922, que é Rush, A Morte Tem a história também do Rush, né? Mas... Tem a história do Rush e a gente conta. A falta de respeito, mas não. Esse é um dos melhores filmes originais da Netflix, é um dos mais bem avaliados em sites de avaliação de filme, tipo MDB, essas coisas assim. Sim. E é um dos que eu mais gosto também, sabe? Mas eu vou te falar que, assim, a Netflix, ela com trabalhos originais, não é tão fácil agradar assim, né? A cada 5 ela acerta 2, então, né? E principalmente de terror. O que é muito interessante desse filme, Jonas, é uma coisa que a gente viu também em filmes como Lugar Silencioso, que ele pega uma limitação e usa a favor do horror no filme. Porque em Rush a protagonista é surda. Ela perdeu a audição na adolescência dela e ela vive isolada numa casa, só que aí chega um invasor. O filme é o terror de invasão de domicílio, sabe qual é? Tipo Os Outros. Não, Os Outros não. Tipo Os Estranhos com a Liv Tyler. Me lembrou muito Os Estranhos esse filme. Tipo aquele do Kenny Reeves recente também, das meninas. Esse é maneiro, é do Margara. Margarete. E uma das mulheres é a esposa dele, porque ele usa em todo o filme também. Essa limitação, que no caso é a falta da audição dela, é usada a favor do horror ali, pra dar medo na gente também. Sim. Porque muitas vezes o filme bota, sem som mesmo, coisas que a gente poderia estar ouvindo, só que ele corta o som pra gente também, que é uma coisa legal. Tudo bem, ela tem alguns sentidos mais aguçados por causa da falta de audição. Mas ao mesmo tempo, o cara pode usar muito isso a favor dele pra invadir a casa. Sim. Então tem umas cenas ali que dá uma fechada, mas muito mais do que dá medo, ele cria tensão. O medo é uma tensão, né? Mas ele não é um filme que você acaba e não consegue dormir à noite. Por isso que eu não chamo de medo. Mas ele é muito... vai depender da pessoa, né? Tem gente aí que não dorme, não. Então aquele tipo de filme que você fica assim na cadeira, assim, boladão, sabe? Sem saber, você não consegue nem ir ao banheiro, nem pausar. Porque se você pausar, você vai sair do clima dele. Porque ele é totalmente climático. Do início ao fim ele é climático, sabe? Então é um filme que depende muito do clima e da sua imersão enquanto assiste. Então, porra, apaga a luzinha, né? Friozinho, quando você vai assistir um filme de terror, você tem que entrar no clima do filme de terror. Não adianta você falar, vamos ver se isso vai me dar medo. Aí você não vai entrar. O dia bruxa! Exatamente.
Oxi. E esses foram os filmes da lista que a gente tem hoje aqui pra vocês, né? A Netflix tá de para, né? Porque ultimamente a gente tem conseguido... Indicou 3 originais hoje. Exatamente, olha aí. Mas e você? Quais desses filmes te interessou? Diz aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião, conversar um pouquinho com você também. E é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo, né? Se inscreve no canal pra continuar acompanhando vídeos e dicas como essas aqui toda sexta-feira normalmente. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. É isso aí, vá! Eu.